Olá, canal do YouTube Família, Amor e Cuidado. Eu sou o Zé Martins Filho, médico pediatra, sou professor de pediatria e eu sempre estou aqui colocando ideias, colocando vídeos, posicionando vocês, ajudando vocês a se desenvolverem e a entenderem o que é uma criança, o que é a vida, como é que as pessoas se tratam. O que eu vou abordar hoje? Uma coisa que ainda ontem atendi uma pessoa com um problema desse tipo. Eu vou focar hoje algo relativamente comum e que assusta muito as famílias, que são os acidentes domésticos, coisas que acontecem com as crianças em casa, que vão desde tomar o remédio de alguém na família que está lá disponível, cair, machucar, bater a cabeça, fogão, fogo, calor. Aliás, a gente já começa falando de acidente doméstico em criança, avisando que todos os professores de pediatria e todos os hospitais que cuidam de crianças avisam sempre para os pais que os lugares onde mais acontecem problemas infantis com crianças pequenas são na cozinha e no banheiro. Se você quer diminuir bastante a incidência de acidentes, sempre cuidado com a cozinha e o banheiro. Na cozinha tem um fogão, que as pessoas às vezes se esquecem que as crianças se sentem atraídas. Tem às vezes um forno que a criança põe a mão e queima a mãozinha. Eu tive uma criança que queimou as 2 palmas da mão, mas graças a Deus evoluiu bem. Panela fervendo que uma criança pode puxar. O forno dos fogões, o pior que existe é aquele que abre para baixo, a criança tenta subir em cima. Tive uma criança que entrou dentro do forno, ela subiu e o fogão virou em cima. Panelas fervendo em que a criança chega pequenininha, olha e puxa, e aí é uma queimadura grave. E no banheiro por quê? Que no banheiro geralmente as pessoas têm álcool, têm substâncias de limpeza que às vezes são tóxicas, muita gente guarda remédio no banheiro, e aí lembrar que remédio tem que estar trancado a chave. Só abre a chave do remédio, onde estão os remédios, o pai, a mãe ou as pessoas adultas que estão na casa. Porque se deixar aberto, as crianças podem pegar. Eu tive esse mês que passou agora, essa semana, um acidente de uma criança que foi lá e tomou 10 comprimidos de um remédio que era da mãe dela. Teve que sair correndo, teve que ir para o hospital, teve que fazer lavagem gástrica e tal. E o que acontece é que na hora em que a pessoa vê o acidente e se dá conta, ela fica meio perdida. Então tem algumas dicas. Primeira dica, caiu, bateu a cabeça, como é que foi? Perdeu a consciência, vomitou, ficou irritada, teve a sensação de que estava desmaiada, precisa ir para o hospital, porque precisa ver o que aconteceu. Na maior parte das vezes, sobretudo em crianças pequenas que batem a cabeça, a natureza é sábia, porque o crânio de bebês e de crianças nos primeiros anos de vida, sobretudo até um ano e pouco, ele é mais flexível, ele parece mais uma bola de ping-pong, que se aperta assim ela cede. As crianças maiores e adultos, a cabeça é igual a uma melancia, bate e racha. Então, às vezes, uma criança que bate a cabeça, nem sempre ela tem fratura. O que acontece não é o que está por fora, é o galo que forma, né? Que aí o pessoal põe gelo e tal, para não hematoma, mas é o que pode acontecer dentro da cabeça da criança quando ela bate a cabeça. Por quê? Porque o cérebro fica dentro da calota craniana, imerso, né? Protegido pelas membranas do sistema nervoso, né? A dura mater, a pia mater, a aracnoide, aquelas que cobrem a estrutura cerebral e a medula. E ele fica quase que boiando no líquido, ele fica flutuando dentro desse líquido no cérebro. Quando você bate a cabeça, o que acontece é que às vezes você tem um movimento de inércia. Dentro da caixa craniana, o cérebro se move. E como existem pequenos vasos que saem desse cérebro e passam por aí, ele pode romper alguns vasos e aí ele pode começar a ter um sangramento lá dentro, que é o chamado hematoma cerebral. É um tumor causado por sangue, hematomos, né, de tumor, hemo de sangue. E é isso que às vezes causa problemas graves, que levam a dificuldades respiratórias, a paradas, a convulsões, etc. Então, o que fazer numa criança que bate a cabeça? Primeira coisa, idade da criança, como é que ela foi, quem viu o acidente, qual a altura que ela caiu, que lugar da cabeça bateu, se fez galo ou não, e avisar o médico, o pediatra ou alguém que possa ter uma consciência. Observar essa criança pelo menos durante um dia, 24 horas. Observar vômito, tontura, dificuldade para andar, dificuldade respiratória. Se houver qualquer dúvida, vai para o pronto-socorro. Não significa que no pronto-socorro todo mundo vai ser radiografado, raio-x, tomografia, porque na maior parte das vezes
não adianta nada na primeira hora, não vai aparecer. O que precisa sim é o médico examinar e ver se ela está com algum distúrbio neurológico, se ela está com dificuldade para falar, se ela está mancando, se ela está tonta, o que está acontecendo, olhar as pupilas, isso é uma coisa que o médico sabe fazer, se a reação à luz está normal, para você poder realmente caminhar. Outra coisa fundamental também é choque elétrico, é terrível. Eu recomendo, como no meu consultório na minha casa, as tomadas elétricas tem que ter aquela tomadinha de borracha que você coloca e isola onde tem criança pequena, porque eles são loucos para enfiar o dedinho lá, e um choque de 110 volts ou de 220 às vezes é muito grave e pode realmente dar uma parada cardíaca. Então tem que tomar cuidado com o choque elétrico. Outra coisa importante, além de remédios, além de bebidas, além de substâncias ácidas ou violentas. Por exemplo, a pior de todas é os detergentes, a soda cáustica, né, que agora, graças a Deus, se usa muito pouco, mas antigamente era comum e destruía o esôfago das pessoas quando tomavam. E a queimadura provocada por crianças brincando com álcool sem ter necessidade. E isso acontece mais frequentemente que parece. Eu sempre recomendo que as mães, eu dou isso no meu consultório para as famílias, e em todos os lugares do Brasil sempre tem algum centro que faz isso. Aqui em Campinas, por exemplo, tem vários hospitais, mas na Unicamp, onde eu trabalhei muitos anos, tem lá um centro de intoxicações com um telefone, um e-mail, e tem lá uma pessoa que 24 horas está lá com um computador montado, que você liga, olha, aconteceu isso, tomou tal coisa, o que eu faço? Aí ele entra e te explica o que está acontecendo. É bom você, se for remédio, ter a caixa do remédio na mão para dar o nome do remédio, porque tem a composição. Mas só com o nome do remédio, o pessoal do centro de intoxicações por telefone já vai te dar uma resposta o que você deve fazer. E em outros casos também. Outro acidente doméstico, infelizmente, que às vezes ocorre, é até na garagem de casa com os carros. Eu tive acidentes gravíssimos que eu vi na minha vida, muito tristes. O pai que sai correndo da garagem, sai com o carro e não viu que eu tinha uma criança ali debaixo ou atrás. Então, atenção, crianças que começam a se movimentar, engatinhar e andar, cuidado. E finalmente nos apartamentos, janelas, corredores, varandas, né? Os acidentes gravíssimos que podem ocorrer por distração. Janelas sempre que possível com tela, varandas se possível com tela. E lembrar que crianças são curiosas e eles podem às vezes subir em cadeiras e se acidentar. Esse capítulo dos acidentes é muito grande, mas eu recomendo cuidado, atenção e ler objetos e ler materiais da internet e dos cuidados para cada coisa. Mas lembra, cozinha e banheiro, varanda, eu acrescento a varanda, janelas altas. São lugares que os acidentes podem acontecer. Outros são os animais domésticos, os cães, que às vezes podem ter acidentes graves sem a gente perceber. Não se esqueça, inscreva-se, toque o sininho, porque você vai ter muitas dúvidas e perguntas que você vai mandar para a gente e a gente vai fazer vídeo respondendo as questões que vocês nos mandarem. Inscreva-se no nosso canal, toque o sininho. Muito obrigado pela atenção.